Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E curta também esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E eu preciso também que você me ajude a alcançar mais pessoas. Para isso, basta você clicar aí em compartilhar e enviar para o máximo de pessoas que você puder, além de compartilhar também no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, tá bom? Nós queremos, neste início de mais uma semana, poder alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos com a palavra de Deus, tá bom? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, e a nossa reflexão de hoje tem como título: Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Mateus 6, de 19 a 21, nos diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus nos dá uma lição muito preciosa nesse texto. Ele diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E que tesouro é esse? Aquilo que nós consideramos como mais importante. Aquilo que na nossa vida for considerado como mais importante, naturalmente terá mais da nossa atenção, dos nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso compromisso e do nosso envolvimento. Por isso que Jesus ele nos ensina que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra. Por quê? Primeiro, porque o tempo que aqui estamos é passageiro. Segundo, porque aquilo que acumulamos aqui pode, a qualquer momento, deixar de existir. Pode ser roubado, pode ser destruído, pode ser corroído pela traça, pela ferrugem. Qualquer coisa desse mundo é passageiro. Pode, durante um tempo, estar conosco e a qualquer momento não estar mais. Por isso que nós não devemos depositar a nossa confiança, dedicar a nossa vida às coisas desse mundo. Às coisas desse mundo. Ele diz então que em vez de acumularmos tesouros sobre a terra, nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Interessante que isso tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 nos diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar,
então vocês também serão manifestos com ele em glória. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, e Cristo passa a ser o Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa prioridade, o nosso foco precisa agora ser as coisas de Deus, as coisas espirituais. O nosso compromisso, a nossa dedicação deve ser agora de fazer aquilo que é agradável a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. Não há como ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e continuar apegado às coisas dessa vida, às coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas que são lá do alto. Ou seja, as coisas de Deus, a vontade de Deus deve ser o foco da nossa vida e inclusive dos nossos pensamentos. Inclusive dos nossos pensamentos. Diga-se de passagem, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo também muito precioso. Capítulo 12, versículo 2 de Romanos, Paulo diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Nós não devemos tomar a forma. Essa expressão, e não vivam conforme os padrões, algumas versões dizem assim, não vos conformeis. A ideia é que nós não vivamos da mesma maneira que o mundo em geral vive, que as pessoas em geral vivem. As pessoas em geral estão preocupadas em satisfazer as suas vontades, os seus desejos, estão preocupadas em simplesmente realizar os seus sonhos, satisfazer as suas vontades. Mas aquele que foi alcançado por Cristo, aquele que foi salvo por Cristo, agora precisa ter também a mente de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos deixar que Deus transforme, que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, a renovação do nosso entendimento. Porque a partir do momento que Cristo passa a ser o Senhor da nossa vida, nós passamos a ter um novo entendimento, uma outra compreensão da vida, das coisas. Nós não entendemos e nós não vivemos mais apegados às coisas dessa vida, porque entendemos que essa vida aqui ela é passageira. Por mais longa, por mais duradoura que seja, ela é passageira. E a grande questão é onde passaremos a eternidade. Você pode viver aqui 100, 110, 120 anos, mas uma hora você vai partir. E a questão é, onde você vai passar a eternidade? A eternidade é simplesmente uma consequência das escolhas e decisões que nós fizemos aqui. Então, se aqui nós entregamos a nossa vida a Cristo, vivemos por Cristo e para Cristo, a eternidade será ao lado de Deus. A eternidade é uma consequência das escolhas e decisões que nós fizemos aqui. Por isso que Jesus, no texto que nós lemos de Mateus, ele diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Por quê? Porque essa vida aqui, ela é passageira. Nós devemos juntar tesouros nos céus, porque lá passaremos a eternidade. Se aqui entregamos a nossa vida para Jesus, se aqui assumimos um compromisso com Jesus, se aqui Jesus passa a ser o Senhor e Salvador da nossa vida, então a eternidade será na presença de Deus. E aí ele diz assim, olha, ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Há pessoas que são dominadas pela ganância. Há pessoas que são dominadas pelo orgulho. Há pessoas que são dominadas pelo apego às coisas materiais. Há pessoas que são dominadas por querer ter ou ser cada vez mais. Mas aquele que tem o coração transformado por Cristo tem como foco e como meta principal da sua vida viver para o louvor da glória de Deus, fazer a vontade de Deus e desfrutar da presença de Deus em sua vida.
e, consequentemente, das bênçãos de Deus. Por isso, a minha pergunta inicial, ela se repete aqui. Onde está o teu tesouro? Onde está a coisa mais importante da sua vida? Talvez, se eu perguntasse assim, qual a coisa mais importante da sua vida? De repente você diria, não, a coisa mais importante da minha vida é a minha família, é a minha vida, é a minha saúde, é o meu trabalho, é o meu emprego. Todas essas coisas são importantes, mas elas não podem ser a coisa mais importante da nossa vida. Todas elas são importantes, mas nenhuma delas pode ser a coisa mais importante da nossa vida. Porque nada na nossa vida deve ser mais importante do que a vontade de Deus. O nosso tesouro deve estar nos céus, onde o Senhor está. O nosso tesouro e o nosso compromisso maior deve ser o de fazer a vontade de Deus, para que também o nosso coração esteja lá, nas coisas de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus. Portanto, querido, nesse início de semana eu quero aproveitar e desafiar você a se desapegar das coisas desta vida e a se apegar com todas as suas forças à vontade de Deus, às coisas de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida. Nada deve ser mais importante do que fazer aquilo que Deus quer que façamos. Alguém já disse que não há nada mais inútil do que fazer sucesso naquilo que Deus não quer que façamos. Não há nada mais precioso do que fazer aquilo que Deus quer que façamos. Não há nada mais gratificante do que alegrar o coração de Deus com aquilo que nós fazemos. A vida é preciosa, é um dom de Deus. E nós não podemos desperdiçar essa vida vivendo apenas para nós mesmos. A vida só faz sentido quando nós vivemos para fazer aquilo que Deus quer que façamos. A vida só faz sentido quando nós vivemos em comunhão com Deus, que é o autor da vida. A vida só faz sentido quando nós vivemos por Cristo e para Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para quem vive com Cristo, por Cristo e para Cristo, a morte, quando ela chegar, será apenas uma passagem daqui para a eternidade na presença de Deus. Por isso, guarde o seu coração no Senhor. Guarde a palavra do Senhor no seu coração e viva cada dia da sua existência para o louvor e para a glória do nosso Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Aproveitar, né? E iniciar essa semana buscando ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos abençoou nesse final de semana que passamos. O Senhor, mais uma vez, cuidou de nós e nos abençoou de forma muito graciosa. Obrigado, Pai, por estarmos aqui iniciando mais uma semana. Queremos, ó Deus, viver para o louvor da Tua glória. Queremos, ó Deus, que o nosso tesouro seja de fato fazer a Tua vontade, que o nosso tesouro esteja nos céus, onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode tirar, onde ninguém pode destruir. Que tudo que façamos, Pai, seja dirigido pelo Senhor e resulte em glória para o Teu nome. Obrigado, Pai, por cada pessoa que nos assiste nesse momento, por cada pessoa que vai assistir depois. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Que essa semana seja uma semana de ricas bênçãos, uma semana de grandes vitórias para todos nós. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, sobretudo o mal de errar contra o Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a viver cada instante da nossa vida de forma que vale a pena viver, de forma que o Senhor se alegre, de forma que o Senhor se agrade da forma como estamos vivendo. Muito obrigado, Pai, pela Tua bênção, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.